8h01. Hoje no Folha no Ar, primeira edição, a segunda parte da retrospectiva 2020, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Estamos de volta e eu trago nessa retrospectiva, então, Arnaldo Neto, já começando a falar dos fatos deste ano, continuando, né, uma sequência de ontem, onde vários assuntos foram abordados aqui sobre esses fatos que marcaram. Eu só queria, antes de trazer o Arnaldo, lembrar que hoje tem o jornal Folha da Manhã nas bancas e tem uma retrospectiva completa. Aliás, teve um fato que me chamou a atenção. Eu faço também retrospectiva aí há um bom tempo em rádio e sempre esperava o jornal Folha da Manhã sair para poder, né, colher ali as informações, aquela coisa toda. Esse ano, não sei se vocês perceberam, o obituário, e aí vocês que são jornalistas e que produzem esse excelente material, podem destacar aí, uma das poucas vezes, ou pela primeira vez, vem com 2 páginas de obituário e com as fotos do mesmo tamanho. Fiz questão de analisar, do mesmo tamanho também do ano passado, que veio em uma página só. Ou seja, um ano realmente muito trágico, muito ruim, né? Principalmente com a questão da pandemia da Covid-19. Arnaldo, voltamos com você então. Não, só complementou, você falou, você disse do mesmo tamanho, e na página do ano passado ainda tinha um anúncio maior. Sim, na página do obituário, em uma só. Né? E nesse ano a gente veio com 2 páginas, muitas vítimas da Covid, mas também muitas pessoas queridas da sociedade campista, porque a gente passa do local ao internacional, figuras importantes que a gente vem acompanhando durante o ano, que acaba falecendo, né? Mas enfim, foi difícil, e posso te garantir uma coisa, a Globo News, a Globoplay, melhor dizendo, está fazendo um documentário da edição, né, de como editar uma retrospectiva em um ano como esse. Editar a página de obituário não foi fácil, né? Não foi fácil, porque ainda tivemos que cortar alguns nomes, porque foi realmente muito difícil. Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre eleição. Chegam algumas informações. Se chegou para você também, Luiz? A gente tem que ver, tem uma questão para apurar, inclusive eleitoral, envolvendo a eleição, melhor dizendo, né? Pessoas vinculadas à política. Mas vamos falar um pouco sobre o processo eleitoral, vou tentar apurar essa informação. Falhou o sinal, não sei se foi só para mim, eu não ouvi o que você falou por último. Não, chegou alguma informação para você aí com relação ao político? Arnaldo... Arnaldo Viana. Vamos checar a informação. Não sei se antes de divulgar. Vamos checar. E falando sobre eleição, né? Falamos sobre o cenário de eleição aí em 2020. Uma eleição que já começa conturbada, devido à pandemia. A própria realização da eleição era uma incógnita no final do ano. Então, o processo eleitoral, que ele já é cheio de etapas dentro do seu calendário, né? Período de desincompatibilização, período de mudança de partido, tudo isso veio acontecendo ali em março e abril, até que o TSE decide por adiar a eleição de outubro para novembro, devido aí à pandemia, já que em outubro, previam os especialistas, estaríamos num ponto mais alto do que em novembro, que acabou realmente se concretizando, né? Setembro foi o pico ali dessa primeira onda, digamos assim, embora algumas divergências em relação à primeira onda, se ainda estamos na primeira ou se já é a segunda, existem especialistas que divergem quanto a isso, mas nós tivemos o pico ali entre julho e setembro, que seria justamente o período de campanha. Então o TSE fez uma decisão acertada em adiar, em jogar um pouco mais para frente essa eleição. Fechou essa questão do TSE, vem aí as composições partidárias. Campos, por exemplo, Vladimir, embora já se desenhasse há muito tempo como o único candidato viável do grupo garotista, competitivo do grupo garotista, uma vez que Rosine está inelegível, não podia ser candidato, e seria muito competitivo também.
né, seria muito competitivo. Vladimir negava a candidatura, a pré-candidatura, dizia que era o grupo teria candidato. Mas no fim se concretizou a candidatura do hoje prefeito eleito Vladimir. Rafael Diniz, prefeito, já se colocava como candidato à reeleição. O resultado das urnas não foi nem de longe o que aconteceu em 2016. Ele saiu aí de 151 para 13.500, uma queda absurda em número de votos de uma eleição para outra, devido ao desgaste do governo, um governo mal avaliado, mas esperava-se um ponto de virada ainda, né? Sobretudo os aliados mais próximos de Rafael esperavam um ponto de virada aí no ano de 2020. Esse ponto de virada não veio, o que veio foi uma pandemia. Rafael, mediante ao cenário nacional, teve um bom desempenho à frente da pandemia, com a abertura do CCC de forma rápida, enquanto o governo do estado prometeu trazer um hospital de campanha que ficou só na montagem, não saiu do papel, né? Então, Rafael teve um bom desempenho na pandemia, mas não foi o suficiente para fazer decolar na campanha. Outro político que vinha aparecer, um político promissor, né, jovem, quase a minha idade, um ano mais velho que eu, Caio, novamente candidato a prefeito. Agora, eu estava até conversando ontem, Caio é um político promissor, sim, mas já são 3 derrotas, né? Uma campanha para prefeito em 2016, uma campanha para deputado em 2018 e outra campanha para prefeito em 2020. Né? Então você tem aí, Caio continua no cenário, parece ser um político promissor, mas já vem com a marca de 3 derrotas em disputas eleitorais, embora tenha saído muito bem do resultado da última eleição, com todo o contexto que nós já analisamos aqui, com o apoio do PDT, o pessoal de Niterói, de Rodrigo Neves, enfim, com todo esse contexto foi muito bem na eleição. Mas foi uma eleição marcada pela incerteza, primeiro, de sua realização, de como seria dentro da pandemia, e com o resultado, a gente fez uma reunião para falar sobre a retrospectiva, né? E hoje tem também no jornal de hoje as previsões do Babalorixá para o próximo ano. Eu estava falando com o Luiz, a única previsão que o Babalorixá, que foi outro, do ano passado acertou, foi que a eleição seria definida entre filhos de políticos. Aí eu falei também, essa ainda era difícil de acertar, porque você tinha o filho do casal Garotinho, o filho de Arnaldo Viana, o próprio Sérgio Diniz, né, também político, o filho do Sérgio Diniz também na disputa. Então você não estava tão difícil de projetar que seria definido assim. Mas já se desenhava assim desde o início, embora havia um cenário ainda turbulento por causa da pandemia. A pandemia influenciou, e aí a minha opinião com relação ao segundo turno. A pandemia influenciou, inclusive, no resultado da eleição de Campos, porque com uma semana a mais, eu acho que Caio podia não virar, mas que diminuiria ainda mais a diferença, seria muito mais apertado, eu não tenho dúvida disso. Que é a diferença normal de uma eleição de 2 turnos, de 3 semanas. Neste ano, devido à pandemia, isso caiu para 2 semanas. Se tem uma semana a mais, Caio, no mínimo, diminuía muito a diferença. Até carona em Arnaldo, não sou cabeça, mas vou me avizinhar dele aí. Cabeça sobre a gente, Arnaldo? Às vezes sim, quando acorda cedo, sim. Ou então não dormiu ainda, né? Mas se estiver ouvindo, um abraço aí, cabeça. Agora você vai poder errar Arnaldo bastante agora, porque o homem está de férias, vai voltar de Cabo Frio aí. Agora você quer saber de Cabo Frio. Mas eu acho, no dia da eleição, eu escrevi um artigo intitulado Por que Vladimir Garotinho vencerá a eleição? Por que Vladimir vencerá a eleição? E deu o comportamento que se confirmou em zona a zona, né? Falei que ia vencer 65, que disputava ali, venceria a eleição, e o Vladimir venceu por 1 ponto, 1%, uma diferença muito apertada, e foi uma diferença muito apertada, reproduzida no resultado geral. A 75 é a nossa maior zona, né? Mas que a 98 pense que ela é a maior zona, que é a pé da classe média, se deu mais uma vez nessa eleição que sempre se dá desde 88, quando o Garotinho subiu o poder a primeira vez, né? E a pedra sempre se achou, tem o maior poder econômico, é formadora de opinião, mas não é mais a
mais densa literalmente, nunca foi, né? E se repetiu, né? Um verso então recente naquela época e até hoje muito cantado, né? Na música Faroeste Caboclo. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV, né? Caio virou em 20 pontos, mas ainda assim, Vladimir ficou com uma diferença decimal favorável a ele no primeiro turno e Caio virou em 20 pontos. Uma virada impressionante, realmente. E nesse artigo eu escrevi, antes da eleição, detalhei o trabalho feito por Rodrigo Neves, pelo PDT, que a Arnaldo se referiu, do primeiro e segundo turno, como de fato se cumpriu. Dalvani está comentando ele inclusive fez parte desse trabalho na Baixada, como na 129, como na 96, na franja ali do Paraíba, na franja esquerda do Paraíba, Jardim Carioca, classe média alta, classe média média, classe média baixa de Guarulhos, né? Foi onde o PDT atuou para virar, muito no entorno ali do HGG, onde Arnaldo tinha atuado. Arnaldo Viana, pai de Caio. Né? E escrevi nesse artigo que se fosse mais 20 dias seria o resultado, né? Depois da eleição, obra pronta é fácil, né? O negócio é falar antes. Eu tenho bem a impressão do Arnaldo, acho que mais uma semana o resultado talvez fosse outro. Eu diminuiria esse tempo meu, como a diferença na 98 que Caio deu sobre Vladimir foi maior do que eu pensei. Eu cheguei a projetar em 15 pontos a virada. 20 para mim foi uma surpresa. Mas quer dizer, uma surpresa, assim, o número, eu já apontava que Caio viraria, que Vladimir manteria 129 a 96, uma diferença expressiva, que a diferença cairia, mas Vladimir manteria, seria expressiva, que a diferença cairia na 75, quem vencesse lá venceria, e foi o que de fato aconteceu, né? E isso eu, através de conversas com o pessoal do PDT, conversa com o pessoal do PSD, dos garotinhos, dos Viana, né? No caso do PDT, inclusive com o Rodrigo Neves, o próprio Rodrigo Neves, que fez um tracking 2 dias antes e deu os 4 pontos de diferença. Ele me revelou isso. Tracking por telefone, né? Decisão não registrada. Um esquema muito profissional, como eu já disse aqui algumas vezes, repito, eu nunca vi, e acompanho esse municipal de Campos desde 88, eu nunca vi em 14 dias uma tirada de diferença tão grande, eu nunca vi. Se foi impressionante o trabalho que Rodrigo Bacelar fez para o Bruno Calil no primeiro turno, que propiciou o segundo existiu contra o Bruno Calil, o trabalho de Rodrigo, é ainda muito mais impressionante o trabalho, porque o Rodrigo teve campanha foi quanto tempo? Um mês e... Dias, 35 dias de campanha. 35 de rádio e TV, mas direto 45. Com 45 dias. Então, o que o Rodrigo fez em 45 dias foi... Travou sua internet. Travou sua internet, Aloysio. Dá uma reconectada aí, voltou? Acho que travou agora de vez. Então a gente segue, Arnaldo, enquanto a Aloysio reconecta lá. Ok? Beleza, mas eu acho que... Tá ouvindo? Agora voltou, mas tá... Tá ouvindo? Agora sim. Você falava que parou na parte do impressionante, dos 15 dias aí, impressionante. Foi impressionante o trabalho que o Rodrigo fez para o Bruno Calil em 45 dias e que propiciou o segundo turno. O trabalho no segundo turno, em 14 dias que o Rodrigo Neves fez por Caio, eu nunca vi igual. Eu nunca vi. Arnaldo.
Travando aí, mas o que o Luiz falava era que essa questão desse pouco tempo, né? Acho que agora que eu comecei a falar, destravou o sinal dele, pelo menos aqui para mim. É dessa questão do pouco tempo de um para outro. E um outro ponto também, tem até aqui o Rogério... Se você me permite o outro ponto, já que você está procurando aí, rapidamente, o Aloysio coloca a questão do tempo muito bem, que é muito pouco, muito curto, e tem toda a tipicidade da campanha deste ano. Que tenha... Sim, não, mas o outro ponto que eu já ia colocar, só ia falar também do ouvinte, do Rogério aqui, não sei a pronúncia do sobrenome dele, se é Batini ou Bacchini, não sei, mas o Rogério fala da Natália também, que foi um ponto surpreendente nessa eleição do primeiro turno. Se tem o Rafael com essa votação que a gente falou no início, que caiu muito, você tem a Natália, que sem apadrinhamento político, como o Rogério coloca aqui, sem apadrinhamento político, num partido que é muito julgado, né? Inclusive para criar fake news, é fácil, coloca o nome do pessoal e deixa o povo marretar, coloca que foi o pessoal que fez, nem sempre sendo verdade. Então, o partido de esquerda muito marcado, assim como o PT, talvez o único partido que seja tão massificado de forma negativa quanto o PT, e ainda assim a Natália surpreendeu com a votação que teve. Inclusive, como o Saulo Peçanha escreve na sua coluna de hoje, escreveu lá atrás, acho que a Luísa também chegou a abordar aqui, coloca o nome dela como um nome de promessa para 2022 para o partido nas eleições proporcionais. Então, assim, ela saiu com um capital político bom também dessa eleição. O Bruno Calil, você tem ali o Rodrigo Bacelar junto, né, na campanha, 45 dias, e o grupo de Bacelar junto. A Natália não, é dela, né? A campanha dela com o pessoal. Acho que ela saiu também muito fortalecida desse pleito. Eu falei da Natália aqui na abertura, né? No bloco anterior. Acho que as revelações, isso não é questão nem de eu achar, não é questão de minha opinião. Foram Bruno Calil e Natália. A diferença é que o Rogério Bacchini coloca aqui, é verdade, Natália não teve estrutura, né? Agora, a esquerda em campo sempre teve seu nicho eleitoral. Sempre teve. Vai aí até 5% dos votos. Sempre foi assim. Sempre foi assim, dos votos válidos. Né? Sempre teve. Eu acho que a novidade de Natália é que, além das virtudes da resolveu travar hoje aí na reta final do ano. Tenta restabelecer ou segue aí você, Arnaldo, enquanto... E não é questão, você vê que há uma oscilação realmente no sinal, né? Não tem jeito. Vê se retornou aí. Voltou, Luiz? Oscilou de novo. Agora sim, voltou novamente aí a oscilar. Agora sim, tá normal. Segue, por favor. Vocês também tem hora que se some para mim. Eu vou tentar no intervalo. Tá travando, né? Tá travando de novo. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer intervalo. Boa. Quer ir dar uma resetada aí, de repente melhora essa conexão. Isso. Vou fazer aqui agora. Perfeito. Pedimos desculpa sempre aí à nossa audiência, mas lamentavelmente faz parte do processo, né? Acontece na Globo News. CNN, Globo News, TV Globo. Não vai e não é só, infelizmente, também já vi fora do Brasil também, né? Apesar de outras nações aí com internet mais apurada. Voltou aí agora, não voltou? Por enquanto, sim. Por enquanto. Vamos tentar seguir. Se travar, a gente faz uma pausa aqui para... Eu acho que o trabalho da Natália foi excepcional, Uhum. E do pessoal. Mas ele revela também nada acontece isolado, né? Uma mudança que se deu no São Paulo, por exemplo, onde o berço do PT, onde foi
Globo, PT e PSDB de São Paulo, o PT saiu e entrou o PSOL. Então, se reproduziu aqui também. Né? Odisseia, uma vereadora, sindicalista atuante já há algum tempo no CEP, foi ultrapassada por Natália. Né? Nada acontece isolado. Né? Então, eu acho que E Campos se tornou um polo universitário. Né? Eu acho que Natália, por exemplo, se não é a pandemia, seria ainda melhor votada, porque esse público universitário, o que não reside em Campos, não reside em Campos assim, fora do ano letivo, que vem de outra cidade, estaria a maioria desse público certamente talvez não pudesse votar. Se tivesse a campanha de Natália, teria mais força na campanha dela. Então também tem esse efeito da Covid também, né? Agora, a esquerda sempre teve voto em Campos. Tem um nicho. As fases da esquerda em Campos foi com só para Marcou que é um dos mortos do ano da Covid que está no nosso repertório, infelizmente. E que porque Marcou transcendia a esquerda. Era ele, Marcou. Então, eu acho que o desafio de Natália é passar isso, né? Transcender votos que a esquerda sempre teve. Agora, o trabalho dela, lógico, é um trabalho digno de aplauso, como aqui, inclusive registrei, com a própria aqui, quando eu entrevistei depois da eleição. Né? Agora, não é fruto só do Natália e só do PSOL. É fruto de um processo de Campos, que é os votos que a esquerda sempre teve, e fruto de um processo nacional, que é o PSOL assumindo. Eu estou falando de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e onde nasceu o PT, berço do PSDB também, Franco Montoro, Fernando Henrique, e onde o PSOL substituiu o PT como antagonista do PSDB. Perdeu, mas estava lá no segundo turno. Eu acho que esse pulo do gato, a esquerda está no segundo turno, é que ainda em Campos é uma barreira histórica. E, no meu entender, talvez demore um tempo ainda a ultrapassar. Vamos ver, o tempo vai dizer. Agora, vocês perceberam também, e aí, trazendo aqui para o debate rápido, talvez, ou mais amplo, esse ano... Cláudio, perdão, Cláudio. Só lembrar, para cometer erro histórico, que o PT já ganhou a eleição de Campos, sim, quando saliou a Garotinho no Muda Campos em 88. Não saliou a Garotinho, não sou o Luiz Antônio. Mas o Muda Campos teve participação. O PT teve participação no Muda Campos, né? Tem que lembrar que Garotinho veio do PT, né? Sim. Então, aquele primeiro governo Garotinho pode ser, sim, considerado um governo de esquerda. Talvez seja uma exceção histórica aí no que eu falei. Só para ser justo, né? Claro. Não cometer erro histórico. Claro. Embora o PT não tivesse, mas a esquerda estava. Né? O PDT, o PSB. Sim. Ou seja, é possível. Não é impossível. No caso aí de Natália ou de outro que aparecer, né, só depende do trabalho. Agora, uma coisa vocês perceberam, não houve aquela onda de novidade repentina como na eleição passada de 2018, né? Por exemplo, o que elegeu o governador Witzel, faltando poucos dias aí para a eleição, já não aparecia nas pesquisas muito bem, né? Aliás, último colocado, penúltimo colocado, sempre com a margem de pontuação muito baixa. E também, né, depois veio essa onda aí e acabou esse ano não teve isso. Analisando aqui de uma forma rápida, assim, pelas capitais, pelo país inteiro e aqui na nossa cidade também não teve essa onda, né? Acho que no estado do Rio o movimento foi contrário, né? Acho que primeiro foi a eleição de 2016 com o Crivella na capital, né, levando aí mais para o eleitorado da direita na capital, e a capital
acaba refletindo um pouco os interesses do Estado, e no final, num voto de um nicho muito parecido, que é o nicho evangélico, que elegeu o Crivella no Rio, que vem a eleger o Whitson em 2018 aqui na governador, lembrando sempre que o Whitson vem de carona com o Bolsonaro. A eleição de Whitson, ele pegou carona, botou, quem lembra do debate que ele botou o 17 na palma da mão, né? Quem lembra, um abraço a Bolsonaro na entrevista da Folha em 2000 e também em 2018. Então ele pegou carona naquele movimento bolsonarista que deve já estar sendo fruto de estudo acadêmico, que realmente foi surpreendente o desempenho de Bolsonaro na eleição de 2018, se mostrar como novo, tendo 30 anos no Congresso, é uma tarefa difícil, mas conseguiu se mostrar como novo, foi quem melhor encarnou o antipetismo naquela eleição e se sagrou vencedor. Numa eleição sem Lula, com contestações que podem ter aí com relação ao processo da Lava Jato, não o processo da Lava Jato em si, mas o Luiz já colocou isso aqui algumas vezes, quando o Moro solta aquela delação do Palocci na semana da eleição ali, realmente... 5 dias. 5 dias, realmente foi algo que ficou meio estranho, ainda mais depois do Moro tendo sido ministro do Bolsonaro. Mas, enfim, então foram movimentos contínuos. Já para 2020, houve um desgaste do Novo. O afastamento de Whitson, as suspeitas de corrupção dentro do governo do Estado, e agora, mais recentemente, a 9 dias do fim do mandato, o afastamento e prisão do Crivella. Então, esse Novo acabou um pouco desgastado. A gente pegar aí essa comparação de uma eleição para outra. E nomes tradicionais da política voltaram. Paes volta a ser prefeito do Rio. O Eduardo Paes Paes é meio que a cara do Rio, né? Esse jeito dele, gosta de carnaval, gosta de futebol. É o contrário da imagem que Crivella passa, que é anti-carnaval. Não sei qual a postura dele quanto futebol. Paes é mais solto, se fosse um RP do Rio de Janeiro, eu diria que Paes vende melhor a imagem do Rio do que Crivella, que é a imagem do Brasil para o mundo. Mas esse movimento, e isso foi acompanhado também aqui na nossa região. Se a gente for regionalizar a eleição, por exemplo, nós tivemos todos os candidatos à reeleição foram reeleitos no Norte Fluminense, à exceção de Rafael Diniz. Então, assim, você vê que houve um movimento de continuidade. Até mesmo quando a gente pega os municípios que não tiveram reeleição, Macaé, Dr. Luiz conseguiu ajudar na eleição do Elbert Rezende, deputado estadual. Cardoso, o Gilson ficou fora. Gilson e Renato ficaram fora da disputa, que é fato histórico também, 2 nomes que estão nas urnas desde que Cardoso se emancipou, né? Então, uma eleição muito diferente pelo contexto da pandemia e diferente também de 2016 e 2018. O Novo não saiu tão bem, não falo aqui do partido, que é um partido novo, né? Mas o Novo, a novidade, não saiu tão bem nas urnas na eleição de 2020, devido ao desgaste, no meu ponto de vista, das novidades de 16 e 18. Só para complementar o que o Arnaldo falou, se o sinal permitir, e acho aí já jogando para o bloco seguinte, tem um fenômeno também, eu concordo com o Arnaldo, né, muito boa análise, inclusive, regional. Arnaldo é um cara, a gente tem que lembrar Arnaldo sempre, porque Arnaldo é um cara acima da barra, né? É tafonense. O que explica muita coisa. Mas eu acho que tem um outro fenômeno também, e aí não é só nacional, ele é mundial. Esse novo começa em 2016, na verdade, com Donald Trump. E ficou para o mundo, né? Camarada que era empresário, eu me lembro do Donald Trump vendo luta de boxe Mike Tyson nos anos 80. Ele comprou cassinos em Atlantic City e promovia lutas de Mike Tyson, fazia questão, sempre adorou aparecer. Eu vi que camarada, assim, grandalhão, branco, tipo, com um Arnaldo, assim, com a peruca ruiva, caminhando os pugilistas, ficava, dá uma porrada nele no Mike Tyson, dá uma porrada, eu não gostava dele naquela época. Né? Isso aí eu tô falando de 88, 89. E vem do meio empresarial, né? Bem ou mal, faliu algumas vezes, mas enfim, vendeu essa imagem do Novo, e essa imagem do Novo repercutiu para o mundo. Como a eleição que, por conta da pandemia, porque a eleição nos Estados Unidos é sempre ali no início de novembro, né?
A nossa já foi... Garotinho foi eleito em 88, por exemplo, 15 de novembro. Depois veio para outubro. Né? Para dar mais tempo para a transição, né? Que acho que está acertado. Mas a pandemia empurrou para novembro de novo. Então ficou muito próxima a eleição, uma e outra, né? O fenômeno do desgaste do novo, que a Ronda se referiu, se deu nos Estados Unidos também, com a vitória de Biden, mas tem outra coisa que é política. E não é tão questão do novo, que está ali atrás, mas é a volta. A política do mundo pende, gente. Pende para a direita, pende para a esquerda. E agora está pendendo ao centro. Né? E as eleições municipais, além do que a Ronda falou, também estão. São políticos mais, digamos assim, mais status quo, né? Porque a ruptura não deu certo, mas também ideologicamente pendendo para o centro. Um centro que aceite, um centro tipo Rodrigo Maia, por exemplo, um centro que é liberal na economia, mas aceita a pauta identitária, que não tem nenhuma dúvida que o lugar da mulher na sociedade é onde ela quiser estar, e nem homem que vai determinar isso. Entendeu? Que aceite a diversidade de gênero, que não tem nenhuma dúvida sobre a questão racial, que não deveria haver. Isso é uma questão do século XIX, XVIII, não é questão do século XXI, né? Mas, enfim, é um centro, digamos assim, que é um centro que não é pré-iluminista, né? Como é essa direita de Bolsonaro e Trump, né? Porque eu falo pré-iluminista porque de fato porque antes do iluminismo, o Estado e a Igreja se julgavam no direito de tutelar a moral do cidadão. E o iluminismo que apareceu no século XVIII. Né? E esse pessoal quer voltar ao período da Idade Média, o que parece. E esse centro liberal na economia, mais encaixado no seu tempo histórico, está voltando ao poder. Eu acho que essa é uma novidade boa e puxa para a pauta do próximo bloco, que é eleição americana. Perfeito. Bom, o mesmo se aplica também à Câmara de Vereadores. Novidades, né? Aconteceram, sim, as novidades, mas algumas novidades já antigas, né? Então, que não deixam de ser novidade em função de não fazerem quadro, não pertencerem ao quadro atual, né? Então se encaixam como renovação. E é aquilo que você falou, a renovação de Bolsonaro, que já tem 30 anos, né? Vocês comentaram. Que renovação é essa? O Arnaldo falou, e que deve ser estudo também. E que deve entrar num estudo aí adiante agora, essa tal geração Y, né? Y e Z, acho que já está na Z já, né? Nós somos X, nossos filhos geração Y, e agora... Nós quem? Nós, assim, da mesma idade aqui, os três aqui. E a geração X aí... Geração passada, Arnaldo. Como é que vai votar esse pessoal? Calma aí, Arnaldo. Essa juventude aí que pode ter certeza. Tem uma resistência muito grande à questão de partidária, por exemplo, identificada como PT, né, principalmente por eles terem chegado no cenário político justamente quando o PT apresentava, né, todas aquelas denúncias e todas as ações de investigações aí que foram, né, promovidas com relação à corrupção. São 8h35. Só para completar, Cláudio, eu falei um verso aqui de Renato Russo, tem Mike Tyson também. Não falamos de Maradona, que faleceu esse ano, infelizmente, estou falando de referência dos anos 80. Só para terminar, quando acabou o primeiro turno, eu escrevi um artigo com verso de outra referência dos anos 80, que é Cazuza, o Museu de Grandes Novidades. Exatamente. É isso que foi. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o Museu de Grandes Novidades e o tempo não para. Exatamente.
8h36. Rápido intervalo e a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição especial retrospectiva 2020, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.